A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos gravar a aula de número 56 de um curso de Provérbios. Provérbios, um livro que foi escrito pelo rei Salomão e que nos traz conselhos e palavras de sabedoria para tomarmos boas decisões em nossa vida e que é muito importante que você sempre esteja meditando em Provérbios, para que no dia da adversidade você tenha o conhecimento dessas palavras para tomar a decisão certa e escapar das armadilhas dos que são maus e das armadilhas da vida. Vamos aqui nessa aula estudar Provérbios, capítulo 29. No versículo 1 está escrito que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, endurecer a cerviz é endurecer o pescoço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, quando você recebe a repreensão de alguém, que é o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, aquele que é o seu líder, uma pessoa que tem bons resultados e que sabe o que faz, ouça a repreensão. Não seja tolo de desprezar os conselhos e de desprezar a correção que vem sobre ti, porque se você é muitas vezes repreendido e você endurece o seu pescoço, ou seja, não aceita a palavra, de maneira repentina você será destruído e sem que você possa se recuperar dessa situação. Preste atenção nos conselhos que você recebe e nas correções das pessoas que amam você para que você não tropece. Verso 2: Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Essa palavra nos fala sobre a importância de valorizarmos as pessoas justas. Quando você participa de uma eleição no seu condomínio para eleger um síndico, quando você participa de uma eleição no seu trabalho para escolher quem será o representante de vocês, quando você tem um negócio e você precisa escolher um sócio, você precisa prestar atenção se esse sócio é justo. Quem é o justo? É aquele que teme a Deus acima de tudo, tem Deus em consideração e que ama a sua família. Aquelas pessoas que se envolvem com prostitutas e que se envolvem com subornos e com sonegação de impostos e que dão sempre um jeito, um jeitinho para fazer as coisas que não têm compromisso com a qualidade, são aqueles que são ímpios. O ímpio é aquele que vive fazendo coisas que são erradas, coisas que não prosperam. Agora, os que são honestos e sinceros, que temem a Deus, que honram a família, são os justos. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. O povo se alegra porque quando os justos estão no governo, quando eles estão no comando, quando eles estão tomando as decisões, todas as decisões são pautadas na justiça. Existe igualdade, existe fidelidade. Qual a razão pela qual uma nação suspira? A nação suspira, ou seja, a nação sofre em razão do governo, do domínio dos ímpios. Por isso, quando você participa de processos que escolhem pessoas, preste atenção nos nomes, na história das pessoas, para que você escolha as pessoas que são alinhadas com a justiça. Verso 3: O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O homem que ama a sabedoria é aquele que procura primeiramente o princípio da sabedoria. Na aula 2 desse curso, nós falamos sobre Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que nos fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos desprezam esse conhecimento. Por que o princípio da sabedoria é o temor a Deus? Porque Deus está com a sabedoria.
na aula em que tratamos de Provérbios, no capítulo 8, nós vimos ali que o capítulo 8 é um elogio à sabedoria. E lá estão apresentados os amigos da sabedoria. A sabedoria tem muitos amigos. O conhecimento, a inteligência, o entendimento, a prudência, o discernimento são alguns dos amigos da sabedoria. A sabedoria caminha com esses amigos, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, a inteligência, a prudência, o discernimento. Quando você tem a sabedoria e anda com os amigos da sabedoria, por exemplo, com a inteligência, você usa a sua razão e enxerga as situações de perigo. Quando você tem o discernimento, você sabe diferenciar entre o bom e o mal. Quando você tem a prudência, diante de várias opções a serem tomadas, você consegue encontrar aquela que é a melhor resposta para aquele problema específico. Quando você tem conselhos, você sabe que buscar o conhecimento daqueles que são mais experientes naquilo que você precisa vai te trazer uma resposta mais aperfeiçoada, uma resposta mais acurada para resolver o seu problema. Quando você busca instrução em tudo que você faz, a instrução também é uma das amigas da sabedoria. Você vai alegrar a seu pai. Alegrar ao pai é mais do que alegrar o pai biológico. Você, quando ama a sabedoria, você alegra a Deus porque vê que você está se conduzindo bem na sua vida, na sua única vida que você tem aqui na Terra. Muitas pessoas pensam, eu posso errar porque eu vou voltar aqui, mas a palavra nos traz a revelação que para os homens está ordenado morrerem uma só vez e depois comparecerem diante de Deus. Então, você tem apenas esta vida. Portanto, valorize todos os seus dias. E se você não começou a ter um compromisso com a sabedoria, comece hoje estudando Provérbios. Aqui no canal nós começamos esse curso desde o capítulo 1 e hoje estamos na aula de número 56, falando de Provérbios 29. Em cada aula fomos abordando todos os capítulos de Provérbios. Esse curso é para abordar todos os capítulos de Provérbios. Comece a buscar esse conhecimento para ter sabedoria e alegrar a Deus, que é o Pai eterno, ao seu pai e à sua família. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Aqui está falando da fazenda como a sua casa, o lugar onde estão as suas riquezas, onde estão os seus animais, onde está a sua casa. Aquele que se junta com prostitutas vai gastar todas as suas riquezas por essa tolice. Já meditamos nos capítulos 5, 6 e 7 de Provérbios. Todos esses capítulos, especialmente o capítulo 7, fala a respeito do adultério, fala a respeito do envolvimento com a prostituição e a desgraça que isso causa na vida daqueles que caem nesse laço. Verso 4: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Transtornar significa destruir, significa confundir, significa deixar uma situação negativa. Então, o rei, para que ele possa sustentar uma terra, ele precisa proceder com juízo. Ele precisa usar o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, o entendimento, a prudência, para que ele possa tomar as decisões corretas e sustentar bem a terra que ele reina. Mas o amigo de subornos, aquele que aceita dinheiro fácil em troca de favores para favorecer algumas pessoas, acaba gerando injustiça, acaba
transtornando a terra, tornando a terra um lugar de injustiça e do mal. Verso 5: O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. O versículo 5 nos traz a recomendação de prestar atenção quando você receber um elogio. Pessoas que ficam elogiando você o tempo todo podem estar armando uma cilada, uma rede aos seus passos. Podem ser pessoas que estão te elogiando para que você baixe a sua guarda, para que possam entrar na sua casa, para que possam frequentar a sua família, para que possam derrubar e destruir a sua vida. Quantas pessoas se fizeram de amigos e se fizeram de amigas, de homens e de mulheres, porque queriam, cobiçavam o cônjuge daquela pessoa e usaram esse artifício de ficarem elogiando como você é bonita, como você é minha amiga, para entrar na casa dessa mulher para tomar-lhe o esposo. Muitas vezes o homem elogia outro homem com a finalidade de encontrar o seu ponto fraco. A pessoa elogia você esperando que você aceite bem a ela e comece a contar os seus segredos para ela, revelando aquilo que você tem para essa pessoa. E o propósito dessa pessoa que faz o elogio é derrubar você. Então, tome muito cuidado com as pessoas que te elogiam. Preste atenção, veja quem é a pessoa que está elogiando. Qual o interesse que existe por trás desse elogio? Tome cuidado, elogios não podem governar a sua vida. Não seja daquelas pessoas que têm autoestima baixa. Existem pessoas que não confiam em você, em si próprias. Existem mulheres que são duvidosas da sua beleza. Se você tem alguma dúvida, leia o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Lá está escrito que Deus formou você à imagem e à semelhança de Deus. Uma parcela da glória de Deus está posta sobre você. Você precisa ter confiança de que Deus está com você. E se Deus está com você e te criou à imagem e semelhança dele e colocou uma parte da glória dele em você, por que você vai depender do elogio das outras pessoas? Não aceite nem os elogios e nem as críticas. Você sabe que você é a imagem e a semelhança de Deus. Não seja dependente da necessidade da aprovação dos outros. Desenvolva uma boa autoimagem. O que é autoimagem? É a imagem que você tem a respeito de você mesmo, de você mesma. Acredite, se olhe no espelho e diga: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus confiou uma glória dele, uma parte da glória dele sobre mim. Eu não dependo da aprovação das outras pessoas, porque ainda que elas me julguem e critiquem, ou ainda que elas elogiem, isso não importa. O que importa é que eu sou imagem e semelhança de Deus. Tenha esse conhecimento a seu respeito. Acredite nisso e siga sem depender da necessidade de aprovação dos outros, sem depender da opinião dos outros, para que você não caia em ciladas e armadilhas, porque essas pessoas que elogiam as outras, elas são muito sábias em fazer o mal. Elas, na verdade, elas não são sábias, elas são astutas, né? A sabedoria, ela se refere ao reino de Deus. O diabo copia, ele imita aquilo que é de Deus. Deus criou a sabedoria, o diabo criou a astúcia, que imita a sabedoria. É uma forma de trazer argumentos para convencer as pessoas a fazerem alguma coisa pensando que estão fazendo o que é bom. E com a astúcia ele tem enganado as pessoas nos dias atuais. É com a astúcia que ele tem colocado na mente das pessoas que não tem problema você fornicar, porque desde que você esteja só
com uma pessoa de cada vez, sendo fiel, e você está tentando ser feliz. Você está tentando. A diferença é que o diabo traz a tentação. A pessoa fica tentando. E de tentativa em tentativa, a pessoa vai vivendo, sendo decepcionada de relacionamento em relacionamento. Deus, ele não apresenta propostas de tentativas. Deus, ele dá a palavra firme. Ele fala: esse é o seu marido. Essa é a sua esposa. Lá em Provérbios, no capítulo 18, nós já estudamos. A palavra fala assim, que do Senhor vem a mulher prudente. Então, e esse versículo pode ser interpretado também para as mulheres. Do Senhor vem o marido que é prudente. O Senhor vem, do Senhor vem a pessoa certa. Ele dá sabedoria para que você saiba como tomar essa decisão. O diabo, usando a astúcia, engana a pessoa, dizendo: tenta mais uma vez. Se levanta, tenta mais uma vez, porque o que o diabo oferece é a astúcia, dizendo que a fornicação pode ser admitida desde que seja 1 a 1. Fuja desse laço, dessa armadilha do inimigo. E quando alguém elogia muito você, desconfie. O que a pessoa realmente quer de você? Não feche os olhos para isso. Preste atenção no que Deus fala a teu respeito. Seja sábio, seja sábia na sua decisão. Muitos e muitas têm caído nesse laço dos elogios, em razão da falta da autoconfiança, da falta do conhecimento de quem são. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Versículo 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Transgressão significa erro. No erro do homem mau existe um laço. Então, sempre que o homem mau está ali cometendo os seus erros, ele comete os seus erros com o propósito de armar ciladas para outras pessoas. Então, nunca ande com aquelas pessoas que sonegam impostos, que não são leais nos contratos, que não são leais nos relacionamentos. Se você conhece uma pessoa que fala abertamente que adultera, que trai a esposa, que trai o esposo, pode saber que essa pessoa tem um caráter desviante. Uma pessoa que não tem caráter no seu relacionamento matrimonial com a pessoa com quem ela se casou, ou até mesmo com a pessoa com quem ela está namorando, ela é uma pessoa que vai cometer falhas nos seus contratos. Não ande com pessoas que cometem o mal, porque aqueles que vivem praticando o mal armam várias laçadas. É como aquele que se envolve com aquele que usa drogas. Um outro dia, essa pessoa pode vir na tua casa carregando drogas e de repente ela está sendo vigiada pela polícia e você será colocado como alguém que também está entremetido nesse negócio, quando você não tem nada a ver com esse negócio. Andar com a pessoa má vai trazer laços, cordas que vão prender a sua vida. Escolha os seus amigos. Escolha andar com o justo, porque o justo canta e regozija-se, porque o justo, ele se alegra, porque ele sabe que todos os passos dele estão certos. Ele não deve nada para ninguém. Ande com pessoas que são justas, honestas, leais, verdadeiras, sinceras, transparentes, que honram a Deus, que reconhecem o valor dos negócios e também da família, que são bons pais, que se comprometem em cuidar dos seus filhos, porque escolhendo pessoas assim como amigos, você vai crescer e tomar decisões corretas quando você precisar de conselhos. Se afaste daqueles que fazem o mal, porque serão para ti laço. No dia que você precisar de um conselho, você vai ouvir a eles, e eles vão te derrubar. O filho do rei Salomão, que foi Roboão, pediu conselho para os anciãos, que eram os sábios, e eles disseram para ele:
diminuir a carga dos impostos que eram muito altos que Salomão tinha colocado sobre o povo, e depois ele resolveu ouvir os jovens. E os jovens disseram para ele: diga para o povo que você vai aumentar ainda mais os impostos e que o seu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do seu pai. O que foi que Roboão fez? Ouviu o conselho dos seus amigos. O fato daqueles jovens terem crescido com ele, que eram os seus amigos, fez com que ele caísse no laço. Ele perdeu a maior parte do trono. A Israel era composta de 12 territórios, 12 tribos. As 10 tribos da região do norte se separaram e ficaram nas mãos de Jeroboão, que era o servo de Salomão. O servo de Salomão chegou a dominar sobre a maior parte do território de Israel. E Roboão, que era o herdeiro, ficou apenas com 2 pequenas tribos, as 2 tribos do sul, o reino de Judá. Então, se você for companheiro de pessoas que não têm entendimento, você vai por muita coisa a perder. Você pode perder a herança dos seus pais. Veja que Roboão era filho do rei Salomão. Ele perdeu a herança do governo sobre o território que foi confiado ao seu pai por ter ouvido um mau conselho. Então fuja dos maus amigos. Eles realmente podem arruinar a sua vida. Podem realmente desgraçar, colocar você em uma prisão, em uma cadeia, dependendo daquilo que a pessoa faz. E a sua reputação pode ser despedaçada por causa dessa má companhia. Porque vão julgar você pelo fato de andar com essa pessoa que pratica o mal. Fuja daqueles que realizam o mal. Verso 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Então o justo também tem como característica a preocupação com a causa dos pobres. Por que a causa dos pobres é importante? Se você vive numa sociedade onde as pessoas que estão à sua volta têm falta de pão e têm falta de provisão, eles vão ser tentados a quererem furtar, roubar a sua casa. Isso não justifica que eles furtem, não justifica que eles roubem, mas num lugar onde todas as oportunidades são arrancadas das pessoas e onde não se dá nenhuma esperança, nenhuma possibilidade àquelas pessoas em razão da fome, em razão das pestes, em razão da preocupação com os filhos, serão capazes de praticar crimes, como uma medida de desespero. Preocupar-se com a justiça social, preocupar-se em abrir linhas de trabalho, em criar condições para que na sociedade todas as pessoas tenham o seu pão, a sua água, a sua veste e possam cuidar do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos, é fundamental para que se tenha um ambiente de paz onde todas as pessoas podem crescer, se desenvolver e prosperar. Agora, o ímpio, ele não compreende isso. O ímpio, ele é egoísta, ele pensa apenas nele próprio. Ele pensa que ele não tem compromisso com as eleições, em escolher bons políticos. Ele pensa que tudo isso é uma perca de tempo, mas se informar a respeito daquilo que acontece na sua comunidade, ele não está preocupado. Ele está preocupado apenas com os interesses dele, com o seu próprio prazer. O que acontece com o próximo é algo que não interessa. Quando o segundo mandamento de Deus é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Assim como você quer ter o alimento, a veste, a saúde, uma boa família, também se preocupe em garantir que o próximo ali também vai ter as mesmas condições. Versículo 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Os homens escarnecedores são os zombadores, aqueles que zombam de todas as situações. Quem zomba das situações, aqueles que ficam zombando, eles abrasam a cidade, ou seja,
Eles colocam a cidade em uma situação de efervescência, onde uns ficam contra os outros, onde uns ficam lutando contra os outros, mas os sábios desviam a ira. O que os sábios fazem? Quando eles veem que uma pessoa está ficando irada com a outra, os sábios eles usam a palavra branda. Nós já vimos em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor. Então, quando você sabe como conversar e como lidar com cada situação, você desvia a ira. Verso 9: o homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. O verso 9 traz uma recomendação: não discuta com pessoas que são tolas. Mesmo que você vença o tolo, ele vai perseguir você. Ele vai se inquietar e vai colar nos teus passos, querendo destruir você. Porque o tolo, ele não aceita a sua tolice, não aceita que você tenha mostrado a tolice dele. Então, quer você se perturbe, quer você ria, você não terá descanso. Fuja daqueles que são tolos, não discuta com eles, não converse, procure ficar distante. Verso 10, também não corrija o tolo, porque se você corrigir o tolo, ele vai ficar irado com você. Corrija o sábio, e o sábio se tornará mais sábio. Nós já vimos isso também nas aulas anteriores de Provérbios, que o sábio ele recebe a correção. E como diz o versículo 1 aqui, que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o pescoço, ele será quebrantado de repente, sem que haja cura. O versículo 1 está dizendo: seja sábio, preste atenção nas correções que fazem a você, para que você corrija a sua rota e ande no caminho certo. Mas o tolo, ele não segue essa recomendação. Verso 10: os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Os homens sanguinários são aqueles que procuram destruir os outros. São pessoas que derrubam o sangue. Derramar o sangue pode ser tanto homicídio como também por meio da calúnia, da difamação, da injúria, da mentira, do falso testemunho. São pessoas que se reúnem para destruir o próximo. Esses homens que são os sanguinários aborrecem o que é sincero, aquele que anda de maneira transparente. O sincero é aquele que não maqueia quem ele é. Sincero vem da palavra sincera. Usava-se a cera para esconder as trincas dos vasos. Então, aquele que coloca a cera para esconder a trinca de um vaso é aquele que procura camuflar, maquiar aquela trinca. O sincero, ele não usa maquiagem, ele não usa uma cera para mostrar quem ele é. Ele é transparente. Mas os retos procuram o seu bem. Quem é reto procura o bem daqueles que são sinceros. Agora, aqueles que são maus não vão querer o bem daquele que é sincero. Isso, mais uma vez, o capítulo 29 está falando sobre escolher os seus amigos. Escolha bem com quem você vai andar. Versículo 11: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O versículo 11 nos mostra que tanto o tolo quanto o sábio podem ficar irados. A diferença é que o tolo, ele expande, ele deixa a ira crescer e se manifestar totalmente sem controle. Então a pessoa ficou irada, chateada com alguma coisa e ela começa a gritar, a berrar, a dizer que está incomodada, inquieta, a falar de forma desordenada e desequilibrada. Então, muitas pessoas perdem o seu casamento por serem tolas. Não sabem administrar as situações dentro do casamento. Outras pessoas perdem um trabalho, perdem uma sociedade, perdem oportunidades. Por quê? Porque não sabem lidar com relação à ira. Agora, o sábio, que também pode ter a ira, ele percebe a ira e ele a encobre e reprime. Então, o versículo 11 fala: como você administra a sua ira? Você deve ser sábio.
perceber o motivo da ira e falar a respeito dessa situação que te deixou irado no tempo certo, no tom certo, com a palavra certa, para que você possa resolver essa situação para o bem e não para destruir você. Versículo. Vou parar aqui, porque agora nós já estamos com 30 minutos de gravação e as aulas que nós temos feito aqui são de 30 minutos. Então, na próxima aula nós continuamos a partir do versículo 12. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe. Divulgue essa palavra para algum amigo que você lembrou agora que precisa ouvir alguns desses provérbios que foram estudados nesta aula. Deus abençoe a todos, amém, e graças a Deus, amém.